Boa tarde. Tudo bom? Muito bom estar aqui. Legal para mim, acho que é a minha primeira vez aqui em cima desse tablado, nesse auditório. Sou um professor que chegou há pouco tempo aqui na UF, há pouco mais de 3 anos, ou seja, eu não tenho nem 10%, né, da vivência desse departamento. Mas eu estou bem feliz, né, por ter sido convidado pelo Sávio para participar desse evento. O meu convite inicial teria sido para o dia de amanhã, mas amanhã eu já tenho uma programação com meus estudantes, uma atividade de campo na Assembleia Legislativa, e o Sávio muito gentilmente antecipou então a minha participação. Eu quero só abrir rapidinho eu tenho esse ano, né, completa 75 anos que se autorizou o funcionamento de um curso de Ciências Sociais aqui em Niterói. Assim, um curso vinculado à Faculdade Fluminense de Filosofia, que as primeiras turmas elas não vingaram, né, não teve estudante, os estudantes que tinham, os poucos, eles não apareciam nas aulas, então essa experiência inicial acabou não funcionando, mas o curso estava autorizado a funcionar. E eu venho levantando, né, no arquivo aqui da UF, documentos, né, da Faculdade Fluminense de Filosofia e agora mais recentemente da UFERJ, né, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a precursora da UF. E aí, nesse levantamento último aqui, encontrei pela primeira vez professores e professoras que estão ligadas à ciência política. Né? Quem foram esses primeiros nomes que eu encontrei aqui? Professor José Nilo Tavares, da ciência política, professor Vanderlei Guilherme, que eu quero acreditar que é o dos Santos, né? Da área de ciência política, da área de metodologia, e a professora Celina Vargas Amaral Peixoto, ciência política, área de pesquisa. Tá? Então, quero acreditar que esses 3 nomes são os primeiros professores de ciência política que tivemos aqui nessa universidade. Então, acho que estamos em boa companhia, né? Sem contar nossos homenageados todos aqui. Como eu falei, eu venho de São Paulo, eu tenho pouco contato, pouco conhecia, né, a produção e os professores aqui da UF antes de chegar aqui. E é muito gratificante, né, trabalhar diretamente com o Cláudio, com o Eduardo, com a Ari. Não tive a oportunidade de trabalhar nem com o Gisalho, nem com a Antonieta, nem com o Renato Lessa, nem com outros professores importantes que passaram por aqui. Mas estar nesse ambiente me deixa muito feliz, né, pela minha trajetória, né, de poder encontrar com esse pessoal aqui como colegas de trabalho, né, que é muito legal. Bom, então, vou chamar aqui para a mesa para a gente começar efetivamente os nossos trabalhos, nossos convidados de hoje. A professora titular aqui do Departamento de História, a professora Gislene Neder, que vai homenagear o professor Gisalho. Professora Roberta Marques, que vai homenagear a professora Maria Antonieta. E o professor Luiz Falcão, que vai homenagear o professor Cláudio de Farias Augusto. Então vamos pela ordem mesmo. Professora Gislene. Eu que vou começar? Você que vai começar. Então, boa tarde aos colegas, todos e todas, professor Sávio, professor Brandi, as autoridades da área de ciência política aqui presentes e os meus queridos e velhos colegas da nossa ciência política e do nosso antigo Instituto de... Então, até agora falei da minha alegria de estar aqui, falei das autoridades, o Brandi e o Carlos Sávio, autoridades da ciência política. Desculpa, ainda não, o pessoal está reclamando. Estão reclamando. Então, pronto, melhorou. Tá bem. Queria agradecer a iniciativa. Acho que sempre, quando se vai fazer uma ação, como o Carlos Sávio está pensando, de programar um
impulsionar o programa de pós-graduação, é muito bom você fazer uma lembrança do que foi. E a mim me cabe falar, e eu topei, ele pediu, vou falar do meu amor, né, que é o Gisálio. Somos casadas, a gente foi casando aos poucos, mas ainda somos casados. Um dia eu conto, porque foi aos poucos, né? Mas, enfim, é geracional, porque agora eu estou vendo, tem moças casando com vestido de noiva de novo, né? Enfim, grandes tempos. O Gisálio é formado pela antiga Nacional de Filosofia, aquela que sofreu a intervenção direta da ditadura, ficou pedra sobre pedra, na Nacional de Filosofia e na Nacional de Direito. Uma vez eu ouvi uma palestra do Antônio Cândido, quando começamos a redemocratização e formar as associações docentes, em que ele narra, como diretor da FEFELESH, onde eu fiz o doutorado, Gisálio também, na USP, e muitos de nós, da nossa geração, que o coronel que ia intervir na USP chamou ele para pedir os nomes dos comunistas, e ele deu dele. Ele disse, esperava isso dos outros, porque eu estou chamando e alguns estão entregando. E o coronel falou para ele, a ordem é preservar a USP e acabar com a Nacional de Filosofia, a Nacional de Direito. E foi o que aconteceu. Gisálio se formou debaixo de um corredor polonês em 1969. Metade ou mais da turma já tinha ou desaparecido ou sido morta, ou desaparecido na clandestinidade. Esse é o início da aproximação do Gisálio na formação das ciências sociais. Ele é formado em linha, ciência política, no mestrado, no antigo IUPERJ, hoje IESP, doutorado na USP em ciência política, mas é o cientista político que menos segue a cartilha. Ou seja, tem gente que exige agora, na ingresso para a carreira, a formação em linha, né? Mas por que menos? Porque, pelas viagens que ele fez, a ligação do Gisálio nas associações internacionais de ciência política, da Sociologia Internacional de Sociologia, no Comitê da Sociologia e Direito da ISA, né? O Gisálio pratica uma ciência política analítica. Não é história do pensamento político, que é a crítica que nós fazemos. Eu também sou formada pelo antigo IUPERJ, o ensino da ciência política ou da teoria política por autores, respeitando um repertório muito europeu, excessivamente europeu, francófilo, num certo ponto, mas a introdução dos fundadores do secularismo, que já desde a década de 80 trabalhamos Hobbes como um grande fundamentalista calvinista, e isso pela forma da abordagem da análise da ciência política analítica que Gisálio pratica. Ele se aproxima também bastante da psicanálise, é um dos instrumentos que está presente nessa nova organização, nessa nova configuração. Ela vem também, como também vieram a coisa da Escola de Chicago, mas essa outra vertente vem da UCLA, da Colômbia, que aproxima a ciência política da perspectiva da Escola de Frankfurt, em que, a partir de um ponto da subjetividade a ser analisada, você desfolha um tema, né? E o Gisálio vem perseguindo isso. Eu trouxe aqui só os livros, não trouxe os livros do nosso laboratório. Ele foi fundado em 1992, na perspectiva da orientação que o CNPq dava, através do cientista político, do físico Moisés Nusvec, que ele não ia mais dar verba para pesquisa para a universidade, que ia para o fundo do poço, ia dar verba para os grupos de pesquisa. Então, nós fundamos, e eu chefiava o departamento de História à época, fundamos também vários grupos de pesquisa para solicitar os financiamentos. E esse laboratório está aí, vivinho. Atualmente, a função do Gisálio no laboratório, além dele ser também líder do grupo de pesquisa, é dirigir um seminário internacional sobre política e subjetividade.
já funcionou há 5 anos, estamos no 6º ano. Gerou, no ano passado, um livro, que é uma coletânea. Esse eu não trouxe, porque eu trouxe hoje para dar para quem tiver interesse, só os livros de coautoria, que é o projeto Juntar Freud e Kelsen, que foi muito festejado na Internacional de Sociologia, quando foi apresentado pelo Gisalho, lá em Milão, né? E a abordagem dele, que eu acho que eu devo falar um pouquinho também, né? Sobre primeiro, a abordagem, e depois um pouquinho da carreira dele, né? Se doutorou lá na USP, na banca dele. A FEFELESH, na época, estava muito implicada com os professores da UF, que baixaram lá. Nós éramos cerca de uns 15 professores do nosso Instituto de Humanas, que foi fazer doutorado na USP e outros tantos fora do país. Era lá o começo dos anos 80. O Gisalho defendeu a tese dele sobre as contradições em ciência política, que virou esse livro, que é um livro bastante referido, A Questão Social no Brasil, Crítica do Discurso Político. Ele defendeu em 81, final de 80, e o livro foi publicado em 82. Ele é muito referido. Ele trabalha as contradições no discurso político entre o pensar, o agir e o sentir. Os sentimentos políticos, tal como o trabalho da experiência, a ideia de experiência histórica da Escola de Frankfurt, e como isso aparece. E ele faz análise de discurso, em que ele identifica a presença do conservadorismo clerical na fala dos juristas do Ministério do Trabalho, né? Que depois essa tese ela foi mais aceita lá na Unicamp, através do professor Alcir Aro, que usou muito o livro dele. Esse livro aqui é o livro que foi nós chamávamos de tese, eu não consigo, né? A dissertação de mestrado, a influência das ideias socialistas no pensamento político brasileiro antes da fundação do Partido Comunista, antes de 22, em que o Gisalho levantava tematicamente uma discordância com a ideia de articular uma interpretação das ideias políticas no Brasil no eixo dado pelo pensamento conservador, centralização ou descentralização política. O Gisalho vai ver na descentralização política muito autoritarismo, né? Então, é mais ou menos isso. E a questão delicada a ser chamada, que está em 2 livros que atualmente são muito referidos, que é Édipo e Excesso, Reflexões sobre Lei e Política, em que o Gisalho tem um capítulo que eu acho bastante disruptivo. Édipo é rei, e a radicalização das problemáticas em torno das subjetividades na organização do próprio repertório do ensino da ciência política. Né? É realmente sintomático você falar do repertório europeu, deixar para algumas pinceladas estudos de São Tomás de Aquino, outras tantas para Santo Agostinho, sendo que o neotomismo da terceira escolástica, como nós nomeamos no livro, aí coautoria eu não trouxe, a terceira escolástica, do final do 19 para cá, ela está aí vivinha, e ela é praticada voluntária, intencional ou não voluntariamente, por, vamos dizer assim, 99% do campo acadêmico humanista no Brasil. De modo que, queiramos ou não queiramos, a ruptura... Para desespero dos meus colegas do Núcleo de Estudos sobre Marx, eu identifico neles também várias falas, várias formas de organização do pensamento, da fala. Então, por exemplo, eu jurei para mim mesma, hoje eu não vou dividir a minha fala em 3 partes, que está lá nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Né? E assim você vê em todas as falas de todas as militâncias.
com várias tendências. Então, o estudo do tomismo como um tema importante, o estudo da subjetividade das emoções que atravessam o pensamento político. O outro livro, não deixem de ler Édipo é Rei, porque como você pode pensar que exatamente na Grécia Antiga houvesse um pensamento político, que havia na Grécia Antiga, que quem falava do político era o teatro. Né? O Nietzsche já tinha meio rascunhado isso. Né? Obrigada, super obrigada. E o livro mais importante sobre os outros, depois eu vou falar dos mais importantes, Autoritarismo Afetivo, a Prússia como Sentimento, que é muito referido também, mas aí, como ele é bem multidisciplinar, é referido também muito na área de psicanálise. Né? A Prússia como sentimento, a Prússia como uma metáfora na constituição de sujeitos históricos chamados pós-modernos, com uma carga de autoritarismo. Né? A capa do livro é ótima, é uma flor, você abre a capa e você vê uma arma. E todas as questões... O livro é de 2005, ele continua atualíssimo, porque mexe também com as questões da religião. E o livro mais importante é o livro de poesias, que o Gisali é um poeta de mão cheia. Eu trouxe o mais bonito deles, que está com gravuras de uma gravurista com fama internacional. É lindo o livro, mas ele tem 3 livros de poesias lindíssimos. Né? Não vou ler também para não cansar vocês, mas a trajetória do Gisali é essa. Profissionalmente, de enfrentamento, especialmente do mesmismo, da falta de criatividade, o que falamos para nossos filhos e para os nossos alunos. A universidade é um equipamento muito caro para a República Brasileira, para a gente vir aqui e não fazer nada diferente. Não se esforçar para apresentar uma pauta de novidade e de explicação, porque não adianta você arrepiar com uma coisa que não vai ter uma função, uma utilidade, mas é uma coisa que ajude você a refletir. Refletir sobre quê? Como você vai mudar essa sociedade, como você vai colocar um bem viver melhor para todos em estruturas muito autoritárias. Não menos importante, Gisali entrou para a UF em 1975 como professor auxiliar, foi demitido antes de 1 ano de trabalho dele aqui. Né? Sem maiores explicações. Né? Quando ele foi cobrar a explicação, o diretor do antigo SEG disse para ele: você se esqueceu que nós estamos numa ditadura? Né? Gisali insistiu, fez concurso de novo, quando abriu um concurso público. Aí ele era o único candidato. Estava na banca o presidente da OAB, Raimundo Faoro. Ele ainda não era doutor, a vaga era para assistente. Estava na banca Ana Maria Brasileiro de Almeida, uma socióloga muito conhecida. Né? E estava na banca Temístocles Cavalcante, da Fundação Getúlio Vargas, havia sido ministro do Supremo, como ele bem lembrou o Gisali, quando o Gisali fez a aula dele para reingresso, agora para a carreira. O senhor sabe que eu cacei o Partido Comunista em 1948? Né? Enfim, essa é a história do Gisali. Ele volta, demora para ser empossado, né? Quase terminando os 2 anos. O Raimundo Faoro faz um artigo no jornal pelo fim de 2 coisas: a volta do habeas corpus e o fim do atestado ideológico. O Gisali não conseguia. Tem até um episódio muito interessante, porque o advogado estava orientando o Gisali a tomar os procedimentos jurídicos. As associações internacionais também iam fazer
enfim, ele ia bem ficar num certo holofote, ele estava todo preparado, veio com advogado, com jornalista, com foto, para, enfim, tomar a posse dele como professor e não ter o atestado ideológico. Né? A mulher veio listando, a moça do departamento de pessoal, falta um documento, todo mundo, o eletrocardiograma. Ele chegou em casa, murchinho. Eu falei, ué, não foi bom? Foi bom, mas e aquela parafernália toda que estava, né? Preparados todo mundo para fazer o questionamento da apresentação do tal atestado ideológico que impediria ele de assumir. Então, a ação mais incisiva do Raimundo Faoro, à época, foi importante. Depois, nós escrevemos para uma revista da UNB, uma pesquisa que tínhamos feito, A Violência na Boca do Povo, a revista da UNB, Raimundo Faoro, eu e Gisálio com esse artigo. A revista chamava-se Direito e Avesso. Saiu em 82. Recebemos um telegrama, a revista foi fechada, empastelada, em 82, pelo aquele general, ele era coronel Newton Cruz, o general, agora essas figuras a gente vai esquecendo, não devia. Aí recebemos um telegrama, cada autor era o Tarso Genro, Raimundo Faoro, Marilena Chauí, eu, Gisálio, a revista era do Roberto Lira Filho e do assistente dele, né, na UNB, que estavam fundando o Direito Achado na Rua, que é um projeto de pesquisa daquela época, ainda vivinho, lá na UNB, sobre políticas públicas na área de direito. E pronto, o telegrama dizia, se desembarcarem em Brasília, vão ser todos presos. É claro que não fomos, né? E a revista, mas o número da revista se esgotou, fez outra edição, foi muito importante, né? Eu acho que o título, eu vou explicar, que eu falo, e o Gisálio fala, alguém falou há muito tempo fazendo uma recolha dos materiais sobre história das instituições universitárias no Brasil. Olha, eu e Gisálio estamos escrevendo, começou com a Associação Brasileira de Ciência Política, a ciência política no Brasil, o Brasil na ciência política, quando foi na PUC, já tem muito tempo, mais de uma década, e que nós nomeamos Niterói como a Escola de Niterói. Na verdade, essa expressão escapou num seminário que nós participamos na nossa Faculdade de Direito, que nós temos uma seção grande na Faculdade de Direito da UF, através da Rede Nacional de Advogados Populares, né? E estávamos ali no seminário que vem de uma reflexão sobre Oliveira Viana, que Niterói faz uma escola contrastiva com a escola paulista, em alguns temas. Então, você que está chegando, saber de nós aqui, é quase como... O quê? Que é paulista, né? O departamento de História. Eu lutei muito quando eu era chefe de departamento em 91, o primeiro regulamento da UF, para ter prova desidentificada. No meu departamento hoje tem sotaque portenho, do Mato Grosso, de Minas, do Paraná, que é prova desidentificada, né? É uma glória. Saio daqui feliz pra caramba. Mas de todo saio porque eu já estou velha, daqui a pouco vou ter que sair também na compulsória. Mas, senão, não saía, não. Mas, de todo modo, é interessante ver a escola. Por que a escola de Niterói? Por que a escola do Recife? Como é que se deu a migração da escola do Recife? Isso nós rastreamos. Ela se desloca, é o Gilberto Freire que fala, ela se desloca do norte para o sul, porque ninguém chamava de Nordeste ainda no início da República. Ela se desloca do Recife para a capital, onde os principais intelectuais da escola do Recife vão atuar, Silvio Romero e o Clóvis Bevilacqua, basicamente os dois, né? Paraninfos de tudo que é turma que se formava, mais junto da estudantada do que junto do corpo docente das universidades que estavam sendo criadas. Quando não sobrou pedra sobre pedra na Nacional de Filosofia, Nacional de Direito,
Alguma coisa veio para cá, porque a UF já tinha sido, a Faculdade de Direito, ela própria, implicado num deslocamento por uma lei do Rui Barbosa de 1915, que proibia criar a Faculdade de Direito onde já tinha, e o Rio já tinha. Então, Niterói, Oliveira Viana foi professor, Augusto Teixeira de Freitas é homenageado, não chegou a ser professor, mas estava em vários, paraninfo de várias turmas. E Niterói, paulistas, escutem, é Flumen, é o Vale do Paraíba Fluminense. É o café, é o regime escravista. Né? Então, estamos aqui numa cidade que, ao mesmo tempo que complementa o Rio, se contrapõe ao Rio. Mas ele foi mais, é aqui que foi criado o Partido Comunista do Brasil, que estava com estado de sítio, à época, em 1922. Então, ela funciona como grilo falante, e ela tem uma abertura colocada por um conservadorismo ilustrado. O que é muito, muito interessante, porque ela vai contrastando efeito das intervenções da ditadura, senão o Rio não. E a escola seria a escola carioca, né? Uma coisa assim. Mas por que a escola de Niterói? Quando veio a lei da anistia, os cassados da antiga Nacional de Filosofia tinham o direito de escolher para onde vir. Eles escolheram, a grande parte da área de humanas escolheu vir para Niterói. Na área de história, praticamente a constituição do campo de pesquisa. Marieda Linhares, Eulália Lobo, Ciro Flamarion Cardoso, dentre outros. Por que vieram para cá? Porque a Nacional de Filosofia foi tomada por filhos, noras de militares, que foram, até hoje, muitos ainda estão lá decidindo coisas do CNPq, decidindo a nossa vida. Tornaram-se muito importantes. Então, eu e Gisálio fazemos esse mapa há muito tempo. Antes de ter o Google e a internet, nós colhíamos os informativos recreativos das associações religiosas. Assinava os boletins, além do boletim da SBPC, para saber que físico, qual de nós, da área científica, participava dos convites para a conferência. Era surpreendente. Ainda é, eu ainda me espanto com isso. Porque a nossa militância política é na área de ciência e tecnologia, preparando os projetos, debatendo com os colegas, né? Enfim, das outras áreas. O que eu tinha a falar para o Gisálio é isso, sobre o Gisálio é isso. Tem uma vida inteirinha, e esse é o livro que eu posso mostrar para vocês, Memória de uma Vida, que é uma reflexão sobre a trajetória acadêmica, sem nenhum chororô, porque também o Gisálio é muito, muito afetivo, apesar de ter um vozeirão, falar muito, né? Mas ele é muito afetuoso e militou também muito por uma ética no Departamento de Ciência Política. Ele se preocupou muito com os colegas doentes, né? Tinha um colega que ligava por 20 anos, às 8 da manhã, lá para casa, todo dia, bem cedinho, muito mal. Quando atendia o filho, vai atender porque é doença, isso não é, entendeu? É a mesma coisa, a proteção dos jovens, né? Feito um lobo protegendo os professores que estavam chegando e se afirmando, né? Por isso também um poeta de mão cheia, né? Eu acho que eu vou dar para a Renata o de poesia, em homenagem a ela. Só tem umas coisas esgotadas que eu, infelizmente... Mas eu só trouxe o que é dele. Ano passado publicamos 3 livros pelo laboratório. Ele é longevo, já vai para... Sei lá, já fez 33 anos. E é isso, colegas. Se quiserem uma informação mais, ou lê o livrinho, ou se aproxima da gente, que o laboratório é aberto, as orientações do Gisálio são generosas, embora ele tenha sofrido um pouquinho, nos últimos tempos, um certo isolamento,
ainda inexplicável ou muito explicado por outros motivos. Mas estamos aqui. Qualquer coisa que quiserem, contem conosco, do laboratório e do Gisalho. Acabei, falei no tempo? Tem até um tempinho aí. Ah, não, tá bom, falei tudo que eu queria. Falei tudo que a minha cabeça queria. Os meus sentimentos não saiu tudo, não, mas saiu alguma coisa. Professora, obrigado. Eu até esqueci de falar que a gente tinha aí uma meia hora, até os 40 minutos, tá? De fala. Bom, então, boa tarde a todos. O microfone está funcionando bem agora? Tá, então que ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite feito pelo Departamento de Ciência Política e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, especialmente aqui ao professor Carlos Sávio, que me fez o convite. Para mim é um prazer muito grande retornar à UF sempre que eu posso. Eu trabalhei no departamento por pouco tempo, mas eu fico feliz de sempre ser lembrada para essas ocasiões. Fiquei por pouco tempo porque justamente fiz uma redistribuição por permuta com o professor José Paulo. Então, se eu não faço mais parte do corpo docente, ele mesmo já disse, né, por culpa dele, né? Então, ele veio aqui para a UF e eu atualmente trabalho no Departamento de Estudos Políticos da Unirio. Gostaria até de vir mais vezes. Eu acho que essa questão das bancas virtuais faz com que a gente se afaste um pouco. Já até falei com o Falcão isso. Falcão, vamos lá, vamos para as bancas presenciais, que você está sempre na UF, mas eu não estou. Eu quero ir mais vezes, quero estar mais presente na UF. Então, fico muito feliz com o convite. Fico feliz de ter sido lembrada para compor a mesa, né? Uma mesa que é uma mesa de homenagens, então, que é composta tanto por aqueles que fizeram a trajetória do Departamento de Ciência Política, que fizeram parte da trajetória do ICHIF, que fizeram parte da trajetória do curso de graduação em Ciências Sociais, também da graduação em Sociologia, onde o departamento também oferece disciplinas. De todos os que compõem a mesa, a única pessoa que tem uma filiação institucional distinta sou eu, que faço parte da Unirio. Então, fico mais uma vez muito agradecida pelo convite. É um prazer estar aqui. E, de alguma forma, ainda tenho algum vínculo, né? Tem uma coorientação em andamento. O Pablo estava aqui, agora... você sentou mais na frente, tá? Estava olhando onde você estava sentado antes. Tem uma coorientação em andamento, sou coorientadora do doutorado do Pablo. Vou falar dele mais um pouquinho hoje, porque tem relação aqui com a homenagem. Mas o Sávio, quando me fez o convite, ele me disse: Roberta, é uma homenagem, mas não é uma homenagem afetiva, é uma homenagem intelectual. Então, eu quero que você traga para a gente, traga para o público, toda a contribuição do legado intelectual trazido pela professora Maria Antonieta. Vou ignorar um pouquinho a recomendação do Sávio, que eu acho que essa parte afetiva da relação com a professora Maria Antonieta é essencial. A professora Maria Antonieta, eu daqui a pouco vou falar um pouquinho, brevemente, da trajetória dela. Começou a trabalhar na UF na década de 70, então ela formou gerações e gerações de estudantes, e eu tenho o prazer de fazer parte dessa geração de estudantes que foi formada pela professora Maria Antonieta, que foi a minha orientadora no mestrado, não no mestrado em Ciência Política, mas no antigo mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. E, desde o primeiro contato com a professora Maria Antonieta, seja como estudante, seja como orientanda, ficava muito claro, em primeiro lugar, a seriedade da professora. Então, esse é um traço que é fundamental e marcante no relacionamento com a professora Maria Antonieta. A sua relação com a UF, a sua relação com a vida acadêmica sempre foi pautada, sempre e tem sido pautada por muita seriedade. E mais do que por muita seriedade, por muita abertura. Então, a professora Maria Antonieta me convidou para orientação na casa dela, por exemplo. Então, também tem uma abertura também para uma maior proximidade. Mas, para além disso, algo que eu acho que é fundamental e que eu acho que é um traço que eu gostaria de levar para minhas orientações, mas eu acho que é uma característica singular da professora Maria Antonieta, é que ela é capaz de, em uma orientação, enquanto você está ali meio sem saber para que lado você vai na sua pesquisa, ela te diz: leia isso. Não é leia
um monte de coisa. Leia isso. Leia este livro. Leia este artigo. E é um livro, um artigo que é fundamental para que você dê um rumo para a sua pesquisa. Então, ela é uma orientadora, uma professora de mão cheia, uma orientadora de mão cheia. Eu acho que eu não poderia passar por essa homenagem sem fazer essa menção, não tanto em relação ao legado intelectual per si, mas a uma relação mais próxima, mais afetiva em relação à professora Maria Antonieta. Mas eu queria passar aqui, primeiro, brevemente aqui, pela trajetória da professora. A professora Maria Antonieta, ela é graduada, tem graduação em Ciências Sociais pela Unesp. Eu comentei, né, que o Zé Paulo é paulista, mas paulista é paulistano, né, da capital. A professora Maria Antonieta também paulista. Ela tem mestrado em Ciência Política pelo antigo UPERJ, tem doutorado em Social Studies pela Universidade de Oxford, tem pós-doutorado e também foi professora visitante pela Universidade de Illinois. E, além disso, ela tem toda uma trajetória na UF, começou a trabalhar na UF ainda na década de 70, ainda antes da conclusão do seu doutorado, e coordena a linha 1 do INCT-PEPED, o INCT, especialmente aqui, para, eventualmente, alunos de graduação ou de mestrado que não conheçam essas configurações, né, institucionais promovidas pelo CNPq, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que conta com recursos do CNPq, mas também de outros órgãos de fomento, como a FAPERJ. Então, ela é coordenadora de uma das linhas de pesquisa do INCT em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, que tem a sua sede na UFRJ, mas que conta com pesquisadores da UFRJ, da UF, da Rural e de diversas outras universidades, inclusive de pesquisadores no exterior. Então, queria seguir aqui um pouquinho e falar sobre a sua importância e o seu legado intelectual. A professora Maria Antonieta, ela é um expoente nos estudos sobre empresariado na ciência política brasileira. A professora Maria Antonieta é uma das principais referências no campo de estudos sobre empresariado no Brasil, e, em particular, sobre empresariado na ciência política. E quando eu digo que ela é um dos principais expoentes, eu digo que não é possível estudar empresariado no Brasil, na ciência política, sem ler a obra da professora Maria Antonieta Leopoldi. Então, ela se filia ao lado de uma literatura clássica e também um pouco mais recente na ciência política, como a bibliografia básica de quem quer seguir por esses estudos. E, quando eu digo isso, eu digo que ela formou, então, uma geração de estudantes, de mestres, de doutores, de cientistas sociais, de mestres e doutores em ciência política, também em relações internacionais, como no caso do meu mestrado, mas ela também forma intelectuais interessados em economia política no campo da ciência política e na economia política, em particular, aqueles interessados nos estudos sobre o empresariado. Então, eu disse que eu ia falar um pouquinho do Pablo, e isso a gente vê hoje. O Pablo está desenvolvendo a sua tese de doutorado, e, na sua revisão de literatura, principal referência do Pablo é a obra da professora Maria Antonieta. E essa referência fundamental, essa contribuição fundamental trazida pela professora, ela se ancora em uma obra que é considerada talvez um clássico, se a gente puder trazer um clássico contemporâneo, mas vamos lá, uma obra basilar para esses estudos, que é o seu livro Industrialização Brasileira, as associações dos industriais, a política econômica e o Estado, que foi publicado pela editora Paz e Terra no ano 2000, mas que, de alguma forma, atualiza os debates que haviam sido trazidos na sua tese de doutorado defendida em Oxford. Então, ela também se dedicou e tem se dedicado a estudos, em sua maior parte, na área de economia política, como, por exemplo, inflação, seguros e seguridade social, né, os fundos de pensão, comércio exterior, pensamento econômico brasileiro, e também tem algumas publicações sobre representação no estado da Guanabara. Agora, como é que eu passo isso? Então, ela se insere... Não, pode deixar, eu vou dar conta.
Ela se insere nesse debate, ela contribui de uma forma fundamental para esse debate, um debate sobre empresariado no Brasil, que já tinha entre seus expoentes clássicos autores como Fernando Henrique Cardoso, Leôncio Martins, e ela traz uma contribuição ali a partir da década de 80, junto a outros pesquisadores, outros professores que são referências na área, como o professor Renato Boschi e o professor Eli Diniz, ao estabelecer uma interpretação singular a respeito da relação entre Estado e empresariado. Ao estabelecer uma interpretação inovadora, uma análise inovadora sobre a relação entre Estado e empresariado. Aqui eu falei sobre o Fernando Henrique, mas acho que talvez a gente possa até voltar um pouco mais no tempo e estabelecer que existia toda uma contribuição da literatura nas ciências sociais, em particular na sociologia, né, a sociologia que, digamos, ela molda o campo das ciências sociais, pelo menos, né, no nosso campo aqui, que a gente quer pensar sociologia política, ela molda os estudos iniciais nessa área. E era uma área marcada pelo marxismo, então o estudo não é sobre o empresariado, o estudo era sobre a burguesia, e a burguesia enquanto classe, e pensar, então, a burguesia de acordo com a dinâmica das relações de classe no capitalismo. Então, digamos que é uma leitura que é orientada proeminentemente pelos estudos das estruturas, ou melhor, o estudo da estrutura e o estudo do capitalismo para, a partir daí, se pensar a manifestação da burguesia enquanto classe. A professora Maria Antonieta, ao lado de outros professores, como eu já mencionei, professor Eli Diniz, professor Renato Boschi, que trazem uma nova perspectiva teórica e também metodológica para se pensar essa relação. Como a professora gosta de trazer aos seus alunos, aos seus estudantes, aos seus orientandos, nós podemos fazer diferentes tipos de análise. Nós podemos produzir análises de nível macro, nós podemos produzir análises de nível meso e podemos trazer análises de nível micro. No nível meso, existe uma contribuição bastante importante, que é central na ciência política, a partir da década de 70, que é o estudo das instituições. Em instituições, aqui a gente pode tanto dialogar aqui com os nossos colegas que estudam partidos, como o professor José Paulo, e pensar em eleições, e pensar as bancadas partidárias no Congresso, mas a gente também pode pensar nas instituições no âmbito do Estado. Então, a contribuição aqui é pensar, não o nível da estrutura, mas pensar o nível das instituições, pensar como se dá o relacionamento entre este empresariado, e aqui ele vai ser chamado de empresariado, entre este empresariado industrial no Brasil, a partir da década de 30, e o Estado. E essa contribuição é uma contribuição particular ao campo da ciência política, quando a gente pensa nas relações do Estado, né? Se a gente olhar para a sociologia, isso é um pouco diferente, se manifesta de uma forma diferente, ao justamente enfatizar o papel desses atores. E aqui ator é um termo que não vem por acaso, né? O ator é um termo fundamental para as discussões na ciência política e a forma como esses atores se articulam no âmbito das instituições para pensar a industrialização. E quando a gente traz o empresariado como um ator que participa de instituições no interior do Estado para pensar a industrialização, existe uma inovação. Existe uma inovação em pensar que o Estado ele não foi responsável sozinho pela promoção da industrialização. O empresariado estava lá. O empresariado estava lá, demandando, debatendo e se articulando em torno das propostas desenvolvimentistas, em torno das propostas de industrialização no Brasil, em particular a partir do governo Getúlio Vargas. Então, quando a gente traz essas contribuições e que influenciam gerações de pesquisadores atuais, como, por exemplo, eu coloquei ali o Wagner Mancuso, eu trouxe a contribuição ali também do Paulo Roberto Neves da Costa, que são herdeiros dessa tradição que foi estabelecida por pesquisadores como a professora Maria Antonieta Leopoldi. O que a gente vai conseguir estabelecer são as relações políticas do Estado com o empresariado. Então, não é pensar simplesmente um Estado que captura os interesses do empresariado, existe um trabalho empírico, para além da contribuição teórica, metodológica trazida pela professora Maria Antonieta, existe também uma contribuição empírica muito importante, que é para pensar que
nós não estamos tratando simplesmente de uma captura dos interesses. Atualmente, a gente fala o contrário, né? A captura dos interesses do Estado pelos... a captura do Estado pelos interesses privados. Quando a gente pensa nos primórdios da industrialização, se falava o contrário, né? A captura dos interesses do empresariado por um Estado intervencionista capaz de modelar os rumos da industrialização. É preciso matizar um pouco essa discussão, é preciso trabalhar empiricamente com as contribuições trazidas pelo empresariado, e, a partir daí, é possível esmiuçar e iluminar essas relações com maior clareza. E, a partir daí, então, se estabelece na literatura uma divisão que é clássica. Não é possível, hoje, na ciência política, hoje, que eu digo, de 15 anos para cá, de 20 anos para cá, 25 anos para cá, não é possível, na ciência política, querer estudar o empresariado sem passar por esse debate, que é um debate fundamental, que é pensar o corporativismo bifronte, ou se existe uma captura dos interesses dos atores privados, como o empresariado, se existe uma captura das instituições de política comercial e de política exterior no Brasil. Para isso, a professora Maria Antonieta, ao esmiuçar essas relações, ela traz algumas teses centrais. E aí eu vou pedir licença para me virar um pouquinho aqui para o PowerPoint. As entidades representativas das indústrias, elas se articulam com a formulação de uma política protecionista industrial. Isso aqui a gente está falando lá do começo da trajetória, lá no período Vargas, para pensar os seus desdobramentos para os dias atuais. A construção de uma identidade de classe dos industriais e as características da industrialização. E, finalmente, o impacto dos regimes políticos sobre as organizações industriais e sobre a política protecionista. Então, ela trabalha com conceitos centrais, como o conceito do Estado e do corporativismo negociado. E, a partir dessa discussão, é possível pensar, então, a forma como se estabelece a relação entre o empresariado e o Estado. E, quando se faz trabalho empírico, quando se faz pesquisa empírica, é possível estabelecer, é possível reconhecer o relacionamento do empresariado com o Estado. E existe uma organização piramidal. Existia ali, desde Vargas, uma organização piramidal, em que se tem, na base, os sindicatos de base, os sindicatos patronais, os sindicatos de base e as associações regionais. No meio da pirâmide, a gente tem as federações estaduais e, no topo, as confederações nacionais. E são justamente essas confederações nacionais que organizam as relações do empresariado de acordo com o modelo corporativo, que vão estabelecer as relações com o Estado em torno da industrialização. Então, essas confederações nacionais que vão estabelecer um contato direto com o governo. Mas, a despeito dessa limitação organizativa, que é piramidal, ou seja, o contato é pela via da cúpula, pela cúpula, apesar dessas limitações, a organização corporativista permitiu uma atração do empresariado para os órgãos dos governos. O Fernando Henrique, em uma outra vertente, vai tratar disso a partir da perspectiva dos anéis burocráticos. E, a partir daí, o empresariado, ao tratar da industrialização, adota uma postura que é pragmática. É pragmática porque, ora, se aproxima, sim, do governo e passa a participar de órgãos governamentais, mas, sempre que vê seus interesses atingidos, como, por exemplo, no caso da legislação sindical de 1930, se afasta. E, dentro desse modelo corporativista, o Vargas ocupa seu papel aí de árbitro das relações, adotando medidas, estratégias de apaziguamento. Para além disso, quando a gente pensa a industrialização no Brasil, o protecionismo, então, ele se converte em medida fundamental para a industrialização do Brasil. O protecionismo, diferente do que as críticas liberais nos dizem, ele não responde à captura do Estado por interesses privados. O protecionismo, o estabelecimento histórico das barreiras alfandegárias, ele corresponde a uma estratégia articulada entre o Estado e o empresariado para a promoção da industrialização brasileira.
O corporativismo, então, ele é construído tanto pela ação do Estado como pela ação do empresariado. Existe uma articulação negociada entre Estado e empresariado. Esse ativismo do empresariado, ele, então, pode ser percebido por um alinhamento pragmático, pelo enfrentamento e a mediação das forças, a colaboração, inclusive por meio do veto. Paralelamente, com o avanço dos processos de industrialização no Brasil, são constituídas associações empresariais paralelas. E essas associações paralelas, né, que não fazem parte da estrutura de organização piramidal, passam a compor aquilo que contemporaneamente nós gostamos de tomar emprestado, o termo, né, do ecossistema das relações do empresariado com o Estado. E também se observa progressivamente uma afirmação da Fiesp enquanto entidade predominante nesse relacionamento. Finalmente, quando a professora Antonieta traz a atualização desse debate no seu livro para pensar os anos 2000, ela vai nos dizer que os anos 2000 vão marcar, então, um século do fim do protecionismo comercial. E, a partir daí, passa a haver um maior protagonismo da atuação das entidades no legislativo, o que, aliás, se reflete também nos estudos sobre empresariado no Brasil, porque a gente observa com cada vez maior frequência, ainda que menor do que a gente gostaria, né, no campo da economia política, estudos que vão tratar sobre o lobby. Então, o Wagner Mancuso trata disso, ele tem várias publicações sobre isso, o Manuel, agora eu esqueci o sobrenome dele, da UFMG, Ferreira, também trata sobre lobby. E isso tudo, esses estudos são, então, herdeiros do legado deixado pela professora Maria Antonieta. Além disso, a relação do governo com o empresariado passa, nos anos 2000, de uma perspectiva de proteção para uma perspectiva de colaboração. É claro que isso resulta das reformas das políticas neoliberais, das políticas de liberalização comercial no Brasil e do fim, portanto, das tarifas alfandegárias protecionistas. Então, eu trouxe nessa apresentação bem esquemática, bem resumida, que eu acho que é interessante, porque algo com que eu me identifico bastante, claro que como egressa e como ex-aluna, como ex-orientanda, é que, às vezes, a gente, na área da economia política, também parece que nós só estamos dialogando conosco. Eu sei que isso acontece em todas as áreas, mas eu estou puxando aqui para o nosso lado. Então, talvez, para alguns estudantes de ciência política, que foram formados pela professora Maria Antonieta, digamos, na teoria política, né, num outro debate em sala de aula, isso aqui possa ser uma novidade. Então, acho que é interessante trazer essa exposição, ainda que esquemática, e eu acho que é importante pontuar que aqui na UF, no Departamento de Ciência Política, é um motivo de orgulho muito grande ter tido entre os seus quadros a professora Maria Antonieta e poder afirmar assim, com muita propriedade e com muito orgulho que a professora Maria Antonieta faz parte de uma literatura muito fundamental na ciência política, de uma literatura muito fundamental para quem estuda empresariado e as relações entre o empresariado e o Estado no Brasil. E por mais... Aí agora eu vou sair um pouco do que eu tinha preparado, falar um pouco de uma forma mais livre. E por mais que a gente pense a respeito da situação, do contexto atual da economia política brasileira, que a gente passa por um intenso processo de desindustrialização, a gente passa por um intenso processo de reprimarização da pauta exportadora, e cada vez mais nós assistimos, nós observamos, afinal, nós precisamos desses estudos sobre o agronegócio, sobre o papel do agronegócio e as relações do agro com o Estado. Se a gente pensar em termos de representação e de organização, quem quer pensar o agro também precisa passar por essa literatura. Porque o relacionamento do agronegócio com o Estado, ele também não vem do zero. As instituições do Estado que se voltam para o fomento ao agronegócio, elas também não surgem do zero. Elas também fazem parte de um legado do corporativismo no Brasil.
Então, às vezes, pode parecer que falar assim, mas a gente está passando por desindustrialização no Brasil, então, por que falar, discutir o empresariado? Bom, porque, primeiro, ainda somos um país industrializado, a indústria ainda importa, e o Pablo vai nos trazer uma tese de doutorado para discutir justamente a articulação do empresariado na nossa política comercial, pensando na nossa inserção comercial no plano internacional. Mas mesmo para aqueles que, ao reconhecerem o processo de desindustrialização e a reprimarização da pauta exportadora, voltam seu olhar para o agronegócio, não podem, de forma alguma, ignorar essa literatura. E dentro dessa literatura, e nessa literatura, nós temos, então, a professora Maria Antonieta como um dos seus principais expoentes. E é isso. Eu acho também que eu fiquei aquém do tempo que tinha sido estabelecido. Eu deixei meu celular aqui para acompanhar, acabei nem acompanhando. Mas queria agradecer mais uma vez o convite e, mais uma vez, afirmar que eu estou muito feliz em compor essa mesa e fico muito feliz em prestar essa homenagem à professora Maria Antonieta, que eu acho que é mais do que merecida. Eu acho que agora eu vou terminar mesmo, mas eu acho que esse é um espaço que é bacana, tanto no caso da homenagem ao professor Gisalho, como homenagem à professora Maria Antonieta, como ao professor Cláudio, é que no dia a dia a gente não presta homenagem aos nossos colegas, né? No dia a dia eles são simplesmente... A gente está perguntando aqui, estou precisando de uma assinatura aqui, sua, aqui nesse documento. E esses são os momentos que a gente faz justamente uma reflexão sobre o motivo pelo qual eles estão aqui para começo de conversa, né? O motivo pelos quais eles estão aqui. Eles estão aqui por toda a sua importância na formação intelectual dos estudantes, a formação do próprio campo, né? Quando a gente está tratando dos professores homenageados aqui nessa mesa e também na mesa de amanhã, a gente não está falando só de formação de estudantes, a gente está falando da formação da própria ciência política brasileira. Obrigada. Obrigado, Roberta. Bom, agora, se Lorena e eu somos os últimos que chegaram para o departamento, o Falcão vai falar sobre o último que saiu, né? A última aposentadoria, professor Cláudio. Falcão. Não, então, agradecer essa Sávio está capitaneando esse evento já há um tempão e tem hora que tem que ter rédea, né, sabe, para a gente poder fazer essas coisas. Eu acho que esse ponto final agora que a Roberta falou roubou aqui do meu pensamento, né, porque a gente tem pouco tempo para, muitas vezes, não é nem só homenagear os nossos colegas professores, mas também para se dedicar ao trabalho deles, né? Às vezes a gente não consegue, porque não é especificamente dentro daquele ponto que a gente tem que eu apresentar na BCP, a gente tem que ler a literatura de um sujeito que publicou um artigo de 3 páginas na Zâmbia, que é excelente, e você não leu o sujeito que está assinando seus documentos, que está na sua banca. Eu acho que esses momentos de parar e refletir sobre si mesmo é parte fundamental da própria formatação das ciências sociais. No sentido de a gente pensar ciências sociais no sentido amplo, né, nas ciências humanas como um todo, no sentido de serem ciências críticas, no sentido de serem formas de conhecimento bastante autorreflexivas, né? Então, de tempos em tempos, a gente parar para pensar não apenas do ponto de vista filosófico, epistemológico ou metodológico sobre aquilo que a gente está fazendo, mas também é importante a gente parar para pensar na história das nossas instituições, dos departamentos que a gente compõe, dos programas de pós-graduação que a gente compõe, rever memórias, etc., né? Eu vou fazer uma coisa aqui, porque assim, eu não vou entrar em detalhes muito menos cronológicos na trajetória de Cláudio, por motivos dele brigar comigo se eu fizer isso, porque todos nós sabemos, ele é uma pessoa muito reservada em relação, mesmo à própria trajetória profissional, e isso tem algumas justificativas que eu vou apresentar, mas eu vou passar pelos temas dele e vou me dedicar a um dos temas fundamentais, que foi basicamente um dos temas que eu escolhi, ou o tema me escolheu através dele, né? Foi através de Cláudio que eu descobri um tema de pesquisa com o qual eu me dedico há
mais de 20 anos, estou velho também. Nossa, agora que eu pensei, tem mais de 20 anos que eu estudo isso. Já é século XXI. Mas, de toda maneira, o Cláudio é, antes de mais nada, um intelectual de grande envergadura, de muitos sentidos, né? Ele é uma pessoa que tem várias habilidades que provavelmente muitos de vocês não sabem. E muitas dessas habilidades são habilidades intelectuais muito grandes. Então, só para chamar a atenção de uma coisa que é fundamental, ele é um grande enxadrista. Talvez, particularmente, os alunos não saibam disso, né? É um sujeito que conhece muito bem xadrez, jogou, ganhou campeonatos. O que está errado aqui? Afastar? Assim? Assim fica melhor? Então tá. Então tá bom. Assim fica melhor. Agora tá bom? E isso se passa por uma série de outros temas. Alô, teste. Assim? Assim, tá bom? Então tá bom. Se passa por literatura policial da Escandinávia, enfim, eu não vou entrar nos detalhes, porque é capaz dele descobrir e brigar comigo depois, mas isso se passa pela trajetória profissional nas ciências sociais também, em certo sentido, né? Ele tem uma dupla formação, como todos nós sabemos também. Cláudio se formou em engenharia civil e trabalhou, começou a trajetória profissional dele na própria engenharia civil, antes de ingressar no curso de ciências sociais, de maneira que, quando ele estava mais ou menos encaminhando, ele fez uma carreira dupla durante muitos anos, né? Entre se formar nas ciências sociais e depois como professor daqui da UF, ele manteve ainda a atividade dele como engenheiro civil. E durante muito tempo, na verdade, o que ele fez foi juntar essas duas coisas, o que a princípio pode parecer estranho ou contraditório, como é que engenharia civil e ciência política podem ser coisas que se unem, mas, de um lado, ele fundamentalmente pensou durante muito tempo a área de política habitacional. Inclusive deixou um legado, o William está aqui, que não me deixa mentir, o William, que hoje é professor substituto daqui da casa, mas que também fez grande parte, se não toda, né, William, a formação dele com o Cláudio, e que segue nessa perspectiva de pensar políticas habitacionais num Brasil que, até 88, e na própria processo constituinte de 88, política habitacional não era considerado um direito fundamental, né? E a dissertação de Cláudio, defendida na COP, da FRJ, foi um dos trabalhos de maior relevo para ajudar a aprovar uma emenda constitucional garantindo políticas habitacionais. Então, de um lado, pensar também a política, de um lado, pensar a área da ciência política como uma política pública, mas que envolvia também a área de projetos em política habitacional, no sentido técnico, né? Tanto técnico da eficiência de se construir um conjunto habitacional, de se pensar a mobilidade urbana, de se pensar o desenvolvimento do país também a partir da inclusão de políticas habitacionais, etc., né? Então, nesse sentido, o ecletismo intelectual dele encontra caminhos em que as coisas se aproximam. Mas isso também não é a regra, porque, na verdade, o que ele... e aí eu digo, pelo menos do momento em que eu entro para a graduação na UF, ele foi meu professor, meu primeiro professor da primeira disciplina que eu fiz do primeiro dia na UF. Que Política 1, ele estava dando Política 1, e era segunda-feira, 6 horas da tarde. Eu, como bom Caxias, vim à aula, na primeira aula, e cheguei na hora, e ele estava lá, começando, esperando alguém para dar aula, né? Assim, obviamente, só tinha eu, porque o primeiro dia da primeira disciplina era o dia do trote, e aí a gente foi fazer um lanche e conversar da vida, né? Falei, não, então eu achei, né? O lugar é esse aqui, vou parar tudo que eu faço na minha vida, o resto todo, e vou seguir esse cara, e vou ficar na UF, vou ficar aqui, vou estudar e vou ler. E desde então, para mim, ficou muito claro que
e durante a graduação inteira, na minha graduação, né, inteira, eu, pegando as disciplinas com ele, as optativas e tal, ficou muito claro para mim, e eu não sabia de nada disso, de engenharia, de política pública, de nada, que, não, esse cara, o que esse sujeito faz é teoria política. Né? E a gente discutiu uma série de questões, o interesse em particular que ele tinha que dos anos para cá ele revitalizou, passou um tempo longe, mas dos anos para cá ele tem revitalizado, que são os estudos na área de teoria política sobre utopias, sobre as diferentes formas de se pensar organizações sociais para além de uma resposta imediata da teoria política às circunstâncias, de um lado, mas de outro lado como uma forma de se pensar a utopia como uma produção de uma crítica à própria realidade. Né? Então, um dos grupos de estudos, de pesquisa que eu participei, que ele coordenava e organizava, era exatamente o esforço de ler aquele... Porque se a gente entra nisso, não sai nunca mais. Né? Fiquem avisados, os alunos desavisados. Porque se depois que a gente lê a Utopia do Morris, a gente vai querer ler Campanella, a gente vai querer ler uma série de coisas, porque não acaba. São centenas e centenas de projetos de repúblicas perfeitas, ou de repúblicas ideais, e que, em grande medida, incluem também projetos urbanísticos. Né? A descrição das cidades, em grande parte dessas utopias, quase sempre são ilhas, a maneira de se chegar na ilha, como é que se constrói um porto, etc. Isso tudo ele ia ensinando para a gente, era eu e um conjunto de outras pessoas que participávamos desse grupo de estudos, e ele ia mostrando com muita clareza para a gente, com muito controle dos textos, das teorias, na verdade, o que a gente não estava conseguindo ver, né? Que ali também tinha um projeto urbanístico, ali tinha um projeto de cidade, ali tinha um projeto de cidadania. E o ponto da cidadania foi um outro ponto fundamental na trajetória de Cláudio. Né? E eu já vou voltar nisso. Né? Então, acho que até aqui essas duas coisas também têm um certo diálogo que passam um pouco... subterfugiamente, né? Não é algo explícito, e que de maneira mais ou menos inconsciente, acho que ele também não se esforçou por explicitar que há uma necessidade de uma conexão expressa, porque senão vai ter um burocrata do CNPq que vai dar um carimbo dizendo que não pode porque não tem a justificativa ideal. Ele estava menos preocupado com isso do que deixar os grupos de estudos dos alunos seguirem livremente os seus caminhos. Né? E ele conseguia organizar isso. Mas, de toda forma, e esse é talvez o ponto que eu vou me ater um pouco mais, a teoria política sempre cativou as pesquisas dele, e dentro da teoria política os estudos sobre transformações radicais dos regimes, e particularmente as revoluções. Né? E aí eu já aproveito, faço entradas, esse é o livro dele, da coleção organizada pela professora Marília Viotti, A Revolução Portuguesa, que essa aqui é uma coleção, na verdade, de várias revoluções do século XX, foi ele que escreveu sobre a Revolução dos Cravos, de 74. Como isso que eu vou dizer agora está no livro, então eu vou dizer também para você, ele viu a Revolução de lá, né? Ele esteve presente na Revolução, e ele não conta isso né, em detalhes no livro, mas é muito interessante a gente ver que ele estava em Portugal como engenheiro, ele estava trabalhando profissionalmente como engenheiro civil, já bastante interessado em ciências sociais, em teoria política, quando eclode a Revolução dos Cravos, e parece que aquilo são coisas que se somam, né? A experiência dele durante a Revolução, como se pensar também aqueles projetos urbanísticos, os projetos de cidades e, fundamentalmente, os projetos de utopia. Ele tem vários textos que juntam, do ponto de vista teórico, inclusive, as noções de utopia e revolução. Né? Acho que 2 deles saíram, inclusive, aqui por revistas daqui da UF. Né?
Mas, de toda maneira, ele muito cedo ensinou para a gente algumas coisas, né? Só existem 3 coisas no século XX, né? O Sávio está rindo, porque só existem 3 coisas no século XX. Né? Bill Evans, Jacques Tati e Hannah Arendt. Né? Como eu não entendo absolutamente nada de jazz ou de cinema, eu vou me concentrar em Hannah Arendt, que eu acho que esse livro aqui, que na verdade é um livro que ele é não é bem um resumo, mas ele é uma reescrita de um pedaço do 2º volume da tese de doutorado dele, né? A primeira parte inteira do 1º volume é só sobre teorias da Revolução, desde a origem da palavra oriunda do vocabulário astronômico, etc., até o mapa, né, das principais teorias revolucionárias do século XX e da segunda metade do século XX, e depois ele desenvolve isso no caso concreto da experiência portuguesa. E diga-se também que foi uma pesquisa que ele fez exaustivamente, porque a tese de doutorado dele foi defendida muito tempo depois dele já ser. Acho que é uma questão geracional, né, que também não existiam tantos programas na época. A tese foi defendida bastante tempo depois dele já ser professor daqui da UF, né? E de tal maneira que o tema sempre interessou a ele, então ele sempre seguiu, de certa forma, o tema da Revolução, a experiência portuguesa e Hannah Arendt. Pensar a Revolução do século XX a partir de conceitos fundamentais de Hannah Arendt. O que chama a atenção é que, durante o livro, fica muito claro... Está ruim, né? Obrigado. O que chama a atenção é que, durante o livro, fica muito claro um paralelismo entre uma análise, desde uma análise, digamos, mais dia a dia, isso ele faz na tese também, de maneira, inclusive, mais exaustiva, mais detalhada, uma análise dia a dia dos acontecimentos revolucionários, né? Então, no dia 17 de junho de 75, reuniu-se às 3 horas da manhã aquele trabalho exaustivo de arquivos, das atas, das assembleias, das Forças Armadas, dos diferentes comitês que começaram a ser reorganizados, as diferentes fases que a Revolução dos Cravos passou, ao mesmo tempo em que ele não perde de vista uma análise teórica de mais longo prazo, calcada nessa herança, nessa preocupação dele com a teoria política como um todo, especificamente com a teoria política moderna que pensa a Revolução. E uma das coisas que eu queria, um dos pontos, digamos, de conteúdo que eu queria chamar bastante atenção é porque é muito raro a gente ver um caso, e eu acho que foi essa a situação, da gente ver que foi uma guerra anticolonial, a guerra nas colônias portuguesas, né, em Angola e Moçambique, fundamentalmente, particularmente no primeiro momento, no caso de Angola, que produziram um estopim para a Revolução dos Cravos, né, que produziram os primeiros motivos das primeiras rebeliões dos capitães de Abril, né, como ficaram conhecidos os primeiros insurgentes, né. E aí as primeiras questões que estão na ordem do dia, né, estão na ordem do dia, e eu digo isso com tranquilidade, porque há teses de doutorado sendo defendidas nos últimos meses, né, Roberta, aqui na casa, que a Roberta estava na banca, inclusive, sobre diferentes maneiras de se pensar golpes em contraste com revolução. E isso não é um problema que nós vemos sobre o que aconteceu com a Dilma em 2016, o que tem acontecido na América Latina, ou se temos ou não uma experiência diferente no século XXI. Isso também era pensado ao longo do século XX. Com a diferença é que existe uma certa unidade, e isso é um dos pontos teóricos fundamentais do trabalho do Cláudio. Existe uma certa unidade nas revoluções que ocorreram ao longo do século XX, que elas se estruturam e se organizam em direção à
libertação. Né? Essa é a expressão fundamental que Hannah Arendt usa para separar libertação de liberdade. Então, a gente pode pensar a liberdade no sentido da classificação tradicional, né, que foi matizada no famoso ensaio, né, os dois conceitos de liberdade do Isaiah Berlin, de 58, mas não foi ele que inventou propriamente esse vocabulário, para pensar os experimentos das diferentes rebeliões. Né? Então, a gente pode pensar que uma rebelião é algo que organiza um conjunto de direitos fundamentalmente individuais, ou direitos de classe, ou direitos coletivos, mas restritos a uma comunidade de pessoas, a um sindicato, a uma ideologia, ao passo que as revoluções são aquelas que produzem a possibilidade de se ter cada vez mais direitos. Né? A expressão famosa de Arendt de que o direito a ter direitos. Então, a função primordial da revolução, diferente da rebelião e oposta aos golpes de Estado, elas são em direção à libertação, necessariamente, é o reposicionamento, ou como ela também chamava, retirando isso da própria tradição republicana, eu vou falar um pouco disso, pouquinho, porque eu já estou falando muito, da ideia de que o momento revolucionário é um momento de se constituir, é um momento de se fundar a própria república. Então, se as grandes revoluções do 18 foram revoluções que rumavam para a república, não fazia sentido se pensar numa revolução, seja uma revolução de independência nos Estados Unidos ou a Revolução Francesa, não fazia sentido se pensar um processo revolucionário que reinstituísse uma ordem feudal, estamental e hierárquica, com ou sem direito divino. E, ao longo do século XIX, as revoluções elas já começaram a ter matizes de revoluções populares de trabalhadores, revoluções já organizadas partidariamente. Ao longo do século XX, ela ganha uma característica inescapável das revoluções serem em direção à libertação e ao socialismo. Isso é bastante explícito em Hannah Arendt, e eu não diria estudo de caso, mas o caso concreto analisado de Portugal, analisado sobre esse ponto de vista, mostra que o momento do 25 de abril ele pode ser encarado simplesmente como uma quartelada, o momento exato. Mas é justamente o processo imediatamente posterior ao momento da quartelada transformou-se em um processo revolucionário, porque transformou a mudança de regime a tal ponto da reinstituição da política. E isso Cláudio faz de maneira muito clara, muito cristalina, num diálogo entre o segundo e o primeiro volume da tese, que infelizmente não cabia nas regras editoriais, provavelmente, dessa edição, dessa coleção, né? Eu estou fazendo uma campanha para ele publicar o primeiro volume. Então, se quem quiser assinar a petição, eu tenho aqui também. Mas está disponível, né? Obviamente é uma tese defendida, está pública. Foi defendida na USP, sob orientação da professora Célia Galvão Quirino. Então, há esse diálogo onde ele vai e volta de se pensar que, se entre os antigos, em um certo sentido, parte do mundo medieval, as transformações eram pensadas de maneira cíclica, você tinha uma forma de governo que se alterava em outra, que por vez se alterava em outra, que depois de um tempo ela voltava para a primeira forma e depois ela se seguia novamente, a história como um conjunto cíclico de mudanças inescapáveis. O mundo moderno já pensa como a revolução como uma grande ruptura, né? Daí a noção, daí a importância de que, com a modernidade, a incorporação do próprio vocabulário das ciências da natureza, da física, o vocabulário da astronomia, né? Onde o que se muda não é mais uma cidade que faz um giro de 360 graus e volta ao seu ponto inicial. Mas é um momento em que se faz um giro de tal modo que o ponto originário, que deveria ser o ponto de
o ponto de partida, né, o ponto originário, ele deixa de existir. E é a partir desse momento em que, de fato, nós temos uma condição da política, né? E a condição da política, depois de 40 anos de ditadura salazarista em Portugal, era o reestabelecimento de uma estrutura, de um conjunto de relações interpessoais de isonomia. E aí a diferença entre isonomia e igualdade é algo fundamental, né? Não reside apenas no fato de que todos os cidadãos têm direitos iguais perante as leis e serão tratados de maneira igual. O que a Revolução produz é, através de uma nova concepção participativa, engajada, ela pode produzir uma nova maneira de se pensar uma república reinstituída a partir de tal momento em que a condição da própria política ela é confundida com a própria condição da liberdade. Então, o que a Revolução faz é estabelecer um processo de libertação de uma determinada cidade para a instituição de um regime efetivamente político, onde ele se confunde com a própria liberdade. E o que isso significa? E aí o livro volta em vários momentos a narrativas concretas, a casos concretos, a análise de documentos, de atas de época, de jornal. Ele tem um trabalho grande sobre como os jornais, em vários lugares, mas particularmente os jornais no Brasil, trataram da Revolução dos Cravos, de dizer o seguinte: depois de 40 anos de ditadura fascista ou salazarista, a discordância se Salazar era propriamente um fascista, parecia que a sociedade civil portuguesa não existia. E a surpresa foi geral quando, a partir do 25 de abril, a sociedade civil portuguesa se mostrou ao resto da Europa como um todo, né? Esse é um dos motes que é dito, particularmente a partir de 75, um ano depois, no final de setembro de 75, quando as Forças Armadas, o movimento das Forças Armadas, o MFA, começam a liderar o processo com mais clareza em direção a um regime autodeclaradamente socialista. Então a gente tem uma pujança da sociedade civil que pareceu que não existia mais depois de tanto tempo de repressão, né? Hannah Arendt, em alguns momentos, chama isso de lampejo. Em alguns momentos surgem alguns lampejos na sociedade civil, onde ela se mostra presente nesses processos revolucionários, na medida em que a própria isonomia, a capacidade que os seres humanos têm de unir a liberdade com a igualdade em direção a uma nova república, né? Então, assim, eu queria, na verdade, fechar com um ponto do seguinte: uma das análises importantes, e aí essa, digamos, é uma outra parte da contribuição teórica importante, tanto na tese quanto no livro, e eu diria também quanto nos últimos trabalhos mais recentes do Cláudio, sobre a recepção da Revolução dos Cravos em diferentes lugares, particularmente em jornais brasileiros, que é a noção de que Hannah Arendt apostava ao longo dos anos 50, início dos 60, de que todo o processo revolucionário depois da Primeira Guerra Mundial, ele necessariamente precisaria de um conjunto de atores políticos profissionalizados para a Revolução. A Revolução não aconteceria mais por uma questão de... se não fossem os atores profissionalizados, né? Ela pensa aí basicamente na Revolução Russa, na ideia de que agora existe um conjunto de revolucionários que vivem para ser revolucionários, e esse é o mote de toda a revolução, de toda e qualquer revolução no século XX, mas que, de fato, isso não ocorre no caso de Portugal. De fato, isso não ocorre porque aqueles atores centrais, primeiro, as Forças Armadas, segundo, a emergência de uma
sociedade civil bastante pujante, que era inesperado para todo mundo, para todo o continente europeu. Eles não se organizaram partidariamente no sentido de se formar uma classe, uma casta, sei lá como é que a gente queira chamar, um extrato da sociedade, que se profissionalizasse, se apartasse dos próprios movimentos sociais e das próprias forças que integravam a Revolução, né? Isso é bastante... Em linhas gerais, isso quer dizer o seguinte: há casos em que a máxima de que a Revolução no século XX, por acreditar necessariamente rumar para o socialismo, ela necessariamente precisa de profissionais revolucionários para se estabelecer a continuidade do processo revolucionário até o momento de chegar ao socialismo, não se mostrou verdadeiro em Portugal. E não se mostra verdadeiro em Portugal, o que não é necessariamente um problema. O que mostra é a capacidade fina de Cláudio de aliar os acontecimentos da conjuntura do dia a dia, da leitura de jornal, das atas das assembleias, com uma teoria de fundo bastante sofisticada e bastante abstrata, né? Isso eu acho que é algo bastante sintomático, porque é um troço muito difícil de fazer. A gente tende, nas mesas de Unpox, a BCP, a gente é obrigado a mandar os nossos papers para um dos GTs. Aí tem lá, GT de estudos legislativos, GTs de empresários e capitalismo no Brasil, GTs de teoria política, que é o que não cabe no resto todo, GTs de pensamento brasileiro. Fazer este diálogo, e mais difícil ainda, fazer o diálogo sozinho, porque ele basicamente fez o diálogo dele com ele mesmo, né? Entre pensar não apenas a experiência pessoal dele, que viveu aquilo, mas a pesquisa dele na documentação em Portugal, com um pano de fundo teórico de alguém da complexidade de Hannah Arendt, né? Então, eu deixo a dica, obviamente, né, do livro, que foi escrito, em alguma medida, também para o grande público, não é um livro estrito para pesquisadores, acadêmicos, e contra a vontade dele, eu também deixo indicado a tese, que, como é um texto público, eu faço questão de dizer isso, dá para baixar da internet agora, do celular de cada um de vocês. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Falcão. Obrigado. Bom, agora temos um tempinho aí para as colaborações da plateia também. Perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Professor Glauco, temos algum microfone aí, né? Tá, podemos começar direto. Temos mais alguém? Professora Antonieta. E? Mais alguém? Professor William. Então vamos lá. Mesa muito boa, muita discussão, como você mesmo levantou, Falcão. É ótimo esse espaço, quase a gente não tem. Mas o que me chama a atenção, toda a sua análise aí da trajetória do professor Cláudio, quando fala em revolução, que esse tema não quer dizer que ele está esgotado. Falando sobre revolução e comunismo, uma das maiores surpresas da minha vida, que pena que eu nunca estudei Max Weber. Max Weber, no Economia e Sociedade, de 1918, num pedacinho, o cara realmente era genial, ele jogava pérolas assim, para aqueles bichinhos, né? Bom, deixa para lá. Fantásticas. Uma delas é sobre comunismo. Ele vai lidar com a palavra em 3 condições: comunismo, comunismo carismático e comunismo do amor, que vão auxiliar a sociólogos, muito depois, a fazerem teorias fascinantes e articulações fascinantes, como de um sociólogo italiano, Francesco Alberoni, que, através dessa base que é dada por Weber, comunismo, eu insisto bem, não é o Marx, não, é Marx, não é Marx, vai conseguir articular e tentar articular o começo explosivo do cristianismo, a Revolução Soviética de 17 e, creiam vocês, o enamoramento ocidental. Botem como se diz, visão interligada, é nisso aí. Então,
Fica aí uma homenagem ao meu camarada Weber. Obrigado, professor Antonieta. Deixa eu levá-lo. Obrigada. Eu acho que eu sou a única homenageada presente nesse momento, né? Eu quero, em nome de todos, agradecer, né, essa sessão e especialmente ao Carlos Sávio, que eu acho que ele, ao pensar em reconstruir um pouco a trajetória desses professores, ele está reconstruindo a trajetória do departamento, da pós-graduação, e eu acho que a reconstrução da memória e da instituição é que dá identidade à instituição. Quem somos nós? De onde nós viemos? Né? Quem nos formou? De onde nós viemos? Quem nós formamos? O que nós estudamos? Eu acho que tudo isso o Carlos Sávio vem agregando, vem pensando, e eu acho que esse momento é um dos momentos de toda essa trajetória que ele vem trazendo. Ele já me chamou para uma aula da história do Departamento de Ciência Política, ele já me chamou para outras ocasiões também, e isso mostra, né, já orientou uma tese também sobre a ciência política no Rio de Janeiro, né? E essa tentativa de refletir sobre a ciência política no Rio de Janeiro e sobre a UF dentro da ciência política, eu acho que é um esforço importantíssimo, precisa ser escrito, né, e vai dar uma identidade à pós-graduação da UF. E a UF tem essa vantagem, ela não sofreu a ruptura que o IUPERJ sofreu. A UF tem a sua história toda, sem rupturas, né? E eu acho que ela tem condições a área de ciência política tem condições de se consolidar como uma área importante do Rio de Janeiro. Importante no sentido de instituição, né, de quem formou, de quem compôs e dos trabalhos que foram elaborados a partir da pós-graduação e mesmo da graduação. Porque eu me lembro de essa trajetória toda que eu tive no departamento, me faz pensar em 3 momentos dessa história nossa, do departamento, que é o primeiro momento, que é o momento só de aulas, né? Nós dávamos aulas, não havia bolsa de pesquisa, não se fazia muita pesquisa, mas o Eduardo, que está aqui, foi meu aluno, e fez uma pesquisa como trabalho final de curso, que foi uma pesquisa muito importante sobre o legislativo em Niterói. Ou seja, já na parte da didática, a gente tinha condições de estimular a pesquisa sem que houvesse bolsa, sem que houvesse recursos, né? Vários alunos fizeram várias pesquisas nessa primeira fase em que a gente só dava aulas. A segunda fase, o CNPq começa a oferecer bolsas de pesquisa, de iniciação científica. E essa fase coincide com a metade dos anos 80, a redemocratização, metade dos anos 80, e houve um momento que a gente teve 20 bolsas de iniciação científica, o Eduardo, a Celina e eu. Orientávamos sobre as eleições de 85, as eleições de 86, as eleições de 87, de 88, 89. Fizemos pesquisa sobre todas essas eleições, que, na época, não se publicava. Então, a gente apresentava em trabalhos da Unpox, que estava surgindo, a gente fazia alguns boletins, onde a gente publicava esses dados, mas esses dados estão aí. Não foram publicados, mas estão aí e algum dia podem servir de base para novos estudos. E a terceira fase é a fase em que se forma a pós-graduação, 1994. Primeiro, uma pós-graduação com antropologia e depois um caminho solo de ciência política, né? Onde aí você tem formação de pós-graduação, você tem
pesquisa, né? É um amadurecimento dessa ciência política, né? E eu queria destacar aqui a homenagem que a Roberta fez. A Roberta sempre foi uma aluna brilhante e eu acho que conseguiu tirar do meu livro a ideia principal, né, que era de discutir, principalmente com o Luciano Martins, que tinha a ideia, e o Schmitter, Felipe Schmitter também, que tinham a ideia de que é o Estado que fazia a política industrial, porque os industriais eram fracos. Então, a trajetória da minha pesquisa é pensar como que os industriais fazem a pesquisa com o Estado, né, que você chamou de colaboração. Eu te agradeço, você continua sempre brilhante, dando conta, né, da leitura. Eu acho que foi a melhor observação que já fizeram sobre o livro, né, até agora. Enfim, eu agradeço essa homenagem, agradeço mesmo. E eu gostei muito de uma observação afetiva da Roberta, que é essa questão do aluno chegar para ser orientado com um pouco de dúvida sobre o que ia estudar e que eu dava um livro, né? Meu tio fez isso. Meu tio, que foi o meu formador, o meu tutor, né? Eu perdi o pai muito cedo e vivi com ele. Qualquer dúvida que eu tinha da escola, ele me dava um livro. Ele nunca me disse nunca ele resolvia o problema para mim. Ele dava o livro. Eu achei muito interessante isso, porque eu nunca me dei conta de que eu fazia isso, né? Tá? Eu agradeço mais uma vez por tudo e parabenizo aí toda a instituição, o departamento e a pós-graduação. Boa tarde. Gostaria de parabenizar os professores, organizadores, Sávio e todo mundo que está compondo a mesa. O Luiz já apresentou muito bem, né, toda a trajetória do Cláudio, essa trajetória riquíssima, e esse livro também dele é espetacular. Queria só fazer um breve acréscimo sobre a dissertação de mestrado do Cláudio, que é uma dissertação que ela está datilografada, mas ela não estava escaneada ainda. E é muito importante como que ele detalha planos enfim, secretarias que pensam planejamento urbano no Brasil, que começaram, ele foi convidado, fez um ótimo plano de planejamento urbano no Brasil e logo depois acabava. E aí depois surgia outro e acabava. E aí você vai procurar isso no Google, não tem, essas informações não tem em outro lugar, elas não foram pesquisadas, exatamente porque foram planos muito curtos. Então, por exemplo, o Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, Sistema Nacional do Desenvolvimento do Planejamento Local Integrado, são planos, né, que surgiram durante a ditadura militar e que tinham muito a acrescentar ao Brasil e que nunca saíram no papel. E essa dissertação do Cláudio, ela não está publicada, a gente está correndo atrás disso, então também, se o Luiz puder se somar a essa pressão, leve pressão, para publicar isso, é fundamental assim, para o conhecimento sobre o planejamento urbano. E só para fechar, como o Luiz estava falando sobre a Revolução dos Cravos, né, que o Cláudio ele vai mencionando a Revolução e, ao mesmo tempo, lendo a partir da teoria política, ele faz a mesma coisa com a política urbana e com a teoria política, que é algo muito único. Então, a gente tem que publicar isso. Tem que, primeiro, ser disponibilizado, né, nos sites do programa, e, segundo, ser publicado em forma de livro. Acho que merece muito, porque realmente são livros, a dissertação e a tese são geniais. É isso. Obrigado. Bom, acho que primeiro aqui o Falcão, né? Foi mais demandado aí. Bom, obrigado, Glauco, pelos comentários. Não, o livro é sobre a Revolução.
que na verdade a Arendt preparou foi um conjunto de conferências que ela deu em várias universidades, vários institutos, think tanks da época, e depois ela foi juntando, né? Ele tem uma história bastante estranha, porque ela começou tendo que pagar conta, um momento que ela estava com uma crise financeira grande, e ela começou a dar palestra em alguns lugares, e tinha que ser alguma coisa sobre o século XX. Né? Claro, ela queria estudar Platão, ela queria estudar Heidegger, queria fazer coisas interessantes, né? E não ficar lendo jornal da Guerra Civil, não sei aonde, mas no fundo ela acabou pensando nisso de um ponto de vista de um contraste entre uma teoria dos antigos em relação aos modernos, com relação à estasis ou a metabolé do universo grego, a mudança mais ou menos aleatória de regime. Ela usa muito Aristóteles para isso, né, particularmente do livro 5 da Política, ou a mudança cíclica, onde ela usa, né, Políbio e tal. Um troço que é interessante, vale a pena mencionar, é porque ela usa várias expressões de clássicos do pensamento político, tanto antigos quanto modernos, quanto contemporâneos a ela, onde ela não faz a referência direta, né? Então ela usa bastante as expressões, por exemplo, liberdade negativa. Se a gente for catar mesmo, está lá em William Paley, por exemplo, está em Bentham. Ela usa revolução permanente e não cita Trotsky, o que é algo também sintomático. Marx ela cita bastante, mas então, ela não cita ninguém, ela usa como se fosse dela. Mas isso era típico dela, não é um troço estranho, não. Os textos delas são assim. Mas esse ponto, só respondendo muito rapidamente, esse ponto dos movimentos sociais, eles serão incorporados dentro de uma agenda de se pensar a revolução em direção a alguma finalidade, a alguma teleologia que é imposta dada a priori, né? Ela chama de necessidade. A revolução é necessária à medida que, pós Primeira Guerra Mundial, pós Revolução Russa, elas não apenas caminham em direção à República, elas não apenas caminham em direção à Constituição escrita, divisão dos poderes, cidadania universal e etc. Mas elas rumam para uma igualdade substantiva também, para o socialismo, né? Depois eu te passo a referência exata. Tem edições... Agora a gente tem edições decentes em português, né? Antes não tinha. E o William é isso, né? A gente já conversou sobre isso, já estamos no esforço de publicar. Perfeito. Eu acho que agora eu vou passar o bastão para alguém mais novo que eu, finalmente, alguém mais novo que eu, para pegar essas coisas. Eu acho que é isso mesmo. Vamos tocar. Então, para a nossa despedida, começando, concordo com as avaliações da importância desse evento. Nós abrimos, Antonieta, falando, se você quer avançar, você recua um pouquinho, reflete sobre o que já foi feito. E para lembrar para os mais jovens que a nossa geração trabalhou muito, deu muita aula, fez muita pesquisa também. O Gisálio foi pesquisador do CNPq por mais de 20 anos, foi pesquisador 1. Fundou, era exatamente... A Antonieta estava falando, a minha cabeça foi lembrando. Nós dávamos tanta aula, queríamos fazer tanta pesquisa, éramos constrangidos, ainda não havia prática da pesquisa. Fundamos o SOCE, Pesquisadores Associados em Ciências Sociais. Fizemos num salão de festas, num conjunto habitacional em Santa Teresa, na Equitativa, um congresso também. Ninguém fazia congresso. Era lá o ano de 1977. O SOCE começou a funcionar um mês depois do pacote de abril de 1977. O que nós queríamos era fazer pesquisa. Aí juntávamos, mas não tinha verba. E a gente, para juntar a verba, dava mais aula. E cobrava de curso. Enfim, estávamos correndo atrás do próprio rabo, no sentido de... Era um esforço para fazer a universidade, as aulas, com pesquisa. Mudar a forma como, né? Ao mesmo tempo,
a ditadura, com a reforma Passarinho, ela fez algumas implementações de alguns projetos do Anísio Teixeira, que nós não conseguimos aceitar que isso estivesse acontecendo, que é criar a universidade, com os departamentos foi um resquício disso, mas era muito interessante criar as possibilidades de pesquisa também, CNPq, aí a gente não conseguia elogiar, mas conseguia iniciar os primeiros, né? Todos nós, o Cláudio, na história também socorria paralelamente, né? Enfim. E a última palavra, realmente Niterói faz uma diferença e vem de algum caldo de diferenciação. Não à toa eu mencionei Oliveira Viana, morreu aqui em Niterói Augusto Teixeira de Freitas, é um conservadorismo clerical bem particular, quase ninguém leu o final do livro do Oliveira Viana, sobre as instituições políticas brasileiras, é pura religião no final. A influência de Lepley e outros sociólogos, como a influência do Raymond Aron, por exemplo, no ensino da sociologia, no ensino da ciência política, é da École e é uma representação da tal da terceira via, por Anthony Giddens, que vem da terceira, eu chamo de terceira escolástica, porque tem muita diferença, está no livro meu e do Gisário, Duas Margens, é uma diferença da segunda escolástica, sim. É o São Tomás moderno, do Chesterton, que chega até os confins das Américas, do norte ao sul, né? E é uma forma peculiar de organizar o campo político. A terceira via foi o arcebispo de Canterbury, que escreve um livro com John Keynes, e inicia uma reflexão de apropriação da bula do Papa Leão XIII sobre a incorporação do proletariado, a questão social para o catolicismo anglicano, e ele é uma troca intensa. É muito interessante, porque eu vejo muita gente na ciência política e na sociologia falando da terceira via, ou falando do Merton, né, sem identificar as afiliações ideológicas e a busca do Gisário. As emoções políticas produzidas por uma complexidade um pouco maior, não é só a teoria política, estrito senso, mas é a teoria política. Né? É teologia política ou teoria política? Uma reflexão importante para ser feita. De todo modo, muito... E aí, Antonieta, lembrei de uma conversa de parte. Eu disse para a Antonieta assim, não é a escola de Niterói, porque temos uma pesquisa que contrasta com os estudos sobre Inquisição, estou falando da área de História, né? Com a USP, com a Escola Paulista, o contraste de História Política, o nosso laboratório, Cidade e Poder, e os estudos da professora Sônia Mendonça, também, que marcam essa diferenciação, os estudos sobre escravidão, com inscrição internacional, mais acentuada, e a Antonieta falou assim, não, mas a escola de Niterói também tem uma leitura contrastiva em relação à industrialização. Era só São Paulo. Era só São Paulo, só eles, mas não era só eles também, porque já vi o livro do Warren Dean mostrando que as oligarquias agrárias que investiu na indústria. Mas Rio de Janeiro, aí eu levei essa reflexão para o colega que estuda sindicato e coloquei, não pode fazer estudos sobre o sindicato, o movimento operário, como paulista. Com a reflexão, com o mimetismo, onde já se viu um porto negreiro, um dos maiores portos negreiros, e aí você só vai dizer que o sindicalismo no Rio de Janeiro é pelego. Sem levar em conta, né? Então eu acho que está aí, já que estamos cheios de jovens, está aí a bola, a gente passa a bola, né? E acho que tem uma possibilidade grande também de se pensar o poder fora da caixinha, do jeito exatinho como é o mais conveniente.
Maquiavel, que foi descoberto no século XVIII, que ele secularizou a política, Maquiavel, Hobbes, Locke, o repertório é esse. E na hora que a gente precisa fazer análise política das instituições mais profunda, a gente finge que realmente tem um arcabouço teórico, uma forma de pensar, e varre para debaixo do tapete essa gente que manda muito, e que está impregnado de formas subjetivas que escapam o que a gente considera moderno, progressista, isso aqui. Acho que é uma possibilidade de reflexão. Convido vocês a buscarem as leituras dos livros aqui anotados, comentados, né? Porque internacionalmente tem reconhecimento. A UF tem um jeito mais riponga, né? Assim, meio largado. Os meninos se chamam de largadinhos. Eu sei porque eu estudei na PUC. Então eu sinto os arrumadinhos, Mauricinhos, Patricinhas e os ripongas da UF. Mas já teve, durante a ditadura, foi o mais, isso quem me disse foi Fernando Henrique Cardoso, numa conferência, na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 76, né? A importância do curso de Ciências Sociais de graduação da UF. Ele considerava, e muitos paulistas, como que estava formando uma massa crítica mais afiadinha, mais com vontade de produção de conhecimento. O curso foi e ainda é muito bom. Vocês aí estão aí, é isso. Obrigado, professora Roberta. Bom, eu queria aqui encerrar a minha fala, né, fazer um último comentário. Eu queria pegar o gancho aqui do comentário da professora Maria Antonieta em relação a todo esse esforço de reflexão que tem sido promovido pelo professor Sávio. E aí eu estava me lembrando, lá na Unirio eu sou professora do curso de Ciência Política, mas eu dou aula de Teoria das Relações Internacionais unidas. E a Teoria das Relações Internacionais, ela promove um debate metateórico. Então você vai desde uma definição do que é uma ciência da política internacional, um caráter bem positivista, para terminar com debates pós-positivistas que vão justamente criticar o positivismo dessa primeira etapa da teoria das relações internacionais e vai fazer, então, vai debater em relação aos contornos ontológicos, a epistemologia e a metodologia na teoria das relações internacionais. E aí eu estava falando com os meus alunos, né, na graduação, que as relações internacionais, a disciplina teoria das relações internacionais, ela se organiza dessa forma, a partir de um debate metateórico. E que a ciência política não faz isso. E aí aqui, uma coisa que, né, me fez conectar minha aula de sexta-feira com o debate de hoje, é que a ciência política, de uma forma geral, não faz isso, ela não faz reflexões sobre si mesma, mas a UF faz, né? A ciência política da UF faz. A ciência política da UF faz uma reflexão sobre si, sobre o que a ciência política produz e quais são os limites do conhecimento, digamos, do mainstream da ciência política, em particular no Brasil. Eu acho que isso é muito saudável. A gente só consegue avançar no conhecimento acadêmico, no conhecimento científico, no conhecimento teórico, se a gente fizer reflexões sobre nós mesmos, né? Se nós fizermos reflexões sobre qual é o limite do nosso objeto de estudo, que nós entendemos como política, o que nós não entendemos como política, e por que devemos entender determinados objetos como política e outros objetos não estão na seara da ciência política, deveriam estar. E aí a gente chama, né, o mainstream, né, vai chamar de sociologia política, de economia política, de antropologia política, e que devem sim fazer parte das reflexões teóricas da ciência política. Então, acho que é muito saudável esse esforço, muito saudável essa reflexão que nós fazemos aqui. Né? Eu vim compor a mesa a partir de uma contribuição individual, né? Fazer uma homenagem ao corpo docente que constituiu o Departamento de Ciência Política da UF. Mas a gente traz aqui uma reflexão muito maior, né? Uma reflexão sobre a própria ciência política. Então, é muito saudável que a UF faça essa contribuição. Obrigada.
às 18 horas, nossa conferência, né, com o professor Luiz Fernandes, do fim da Guerra Fria ao balanço do poder global, à reconfiguração da ordem mundial. Às 18 horas, aqui mesmo nesse auditório, todos convidados. Muito obrigado e uma boa tarde.